Lições Bíblicas Dominical, na apresentação de Andy Moura. Graça e paz a todos, estamos iniciando aqui no canal mais um podcast, Lições Bíblicas Dominical, Livro dos Juízes. A liderança divina em meio à transição e turbulência na história de Israel. A lição que vamos estudar hoje é a lição de número 13, que tem o seguinte título: O Nascimento de Sansão. Esta lição foi baseada no site Portal Revelação, Juízes, Mensagens do Antigo Testamento, e foi adaptada e interpretada por Andy Moura. Mas, antes da gente iniciar o estudo de hoje, queremos contar com a sua participação. Você que é novo, está chegando agora no canal, não se esqueça de se inscrever e acionar o sininho em todas as notificações, porque fazendo isso você verá tudo em primeira mão quando colocarmos um conteúdo novo no ar. Deixe o seu gostei, porque desta forma você nos ajudará a espalhar esse conteúdo para mais pessoas. E compartilhe o link deste vídeo com seus amigos e conhecidos nas suas redes sociais. Tendo feito isso, vamos iniciar a aula de hoje. Então, te convido a pegar um lápis, um papel e uma caneta, para que você possa anotar pontos importantes desse estudo. E o texto áureo diz assim: E o que mais direi? Faltar-me-ia o tempo contando os feitos de Gideão, e de Baraque, e de Sansão, e de Jefité, e de Davi, e de Samuel, e dos profetas. Hebreus capítulo 11 e o versículo 32. Verdade prática. O nascimento de Sansão foi um evento divino, planejado por Deus, para que ele libertasse os israelitas dos filisteus. Da mesma forma, Deus tem planos maiores e melhores para a sua igreja em nossos dias. Apesar de nossos erros e transgressões, se nos arrependermos e voltarmos para Ele, seremos um instrumento de valor para cumprirmos o seu chamado. A leitura bíblica em classe se encontra no livro de Juízes, no capítulo 13, do primeiro versículo até o versículo 5, que diz assim: Tendo os filhos de Israel tornado a fazer o que era mal perante o Senhor, este os entregou nas mãos dos filisteus por 40 anos. Havia um homem de Zorá, da linhagem de Dan, chamado Manoá, cuja mulher era estéril e não tinha filhos. Apareceu o anjo do Senhor a esta mulher e lhe disse: Eis que és estéril e nunca tiveste filho, porém conceberás e darás à luz um filho. Agora, pois, guarda-te, não bebas vinho ou bebida forte, nem coma coisa imunda, porque eis que tu conceberás e darás à luz a um filho, sobre cuja cabeça não passará navalha, porquanto o menino será nazireu consagrado a Deus desde o ventre de sua mãe, e ele começará a livrar a Israel do poder dos filisteus. O livro de Juízes nos mostra um padrão triste e repetitivo na história de Israel. Em primeiro lugar, o povo pecava e se afastava de Deus. Em segundo lugar, Deus permitia que eles sofressem as consequências, sendo oprimidos por inimigos. Em terceiro lugar, o povo se arrependia e clamava a Deus por socorro. E em quarto lugar, Deus, em sua infinita misericórdia, levantava um libertador, um juiz. Nossa história de hoje começa no ponto 2. Israel está novamente fazendo o que parecia mal aos olhos do Senhor. E a consequência é severa: 40 anos de opressão nas mãos dos filisteus. 40 anos é muito tempo. É uma geração inteira nascendo e crescendo sob o domínio de um povo inimigo,
sem ver a liberdade. O cenário é de desespero, silêncio e aparente abandono. É exatamente neste cenário de crise e impossibilidade que Deus decide agir. Ele não escolhe um grande exército ou um profeta famoso para anunciar seu plano e vontade. Ele escolhe uma família simples e um problema muito pessoal, a esterilidade de uma mulher, para começar a libertação de uma nação inteira. A história de Sansão nos ensina que mesmo quando a situação parece sem esperança, Deus está trabalhando nos bastidores para trazer libertação e cumprir seus propósitos extraordinários. Primeiro tópico: o silêncio de Deus não significa sua ausência. Versículo 1. E os filhos de Israel tornaram a fazer o que parecia mal aos olhos do Senhor, e o Senhor os entregou nas mãos dos filisteus por 40 anos. Juízes, capítulo 13, e o 1º versículo. O primeiro passo para entender a ação de Deus é entender o problema. O povo havia abandonado a Deus, e a opressão era uma consequência direta desse afastamento. Muitas vezes, quando enfrentamos dificuldades, nosso primeiro instinto é perguntar: onde está Deus? Este versículo nos lembra que as nossas escolhas têm consequências. O pecado nos afasta da presença protetora de Deus. No entanto, a disciplina de Deus não é um sinal de rejeição, mas de amor. Ele não havia abandonado Israel para sempre. Este período de silêncio e sofrimento estava preparando o coração do povo para a libertação que ele já planejava. Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem o seu ouvido agravado para não poder ouvir. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Isaías, capítulo 59, e os versículos 1 e o 2. Segundo tópico: o poder de Deus se manifesta em nossa fraqueza. Versículo 2. E havia um homem de Zorá, da tribo de Dan, cujo nome era Manoá, e sua mulher era estéril e não tinha filhos. Deus poderia ter escolhido qualquer família em Israel. Ele poderia ter escolhido uma família rica, poderosa e cheia de filhos. Em vez disso, ele escolhe um casal com uma dor profunda, a incapacidade de gerar filhos, algo visto como uma vergonha e um sinal de desfavor naquela cultura. Deus faz isso de propósito. Ao escolher uma mulher estéril, ele garante que ninguém terá dúvidas de onde veio o milagre. A glória não será de Manoá ou de sua esposa, mas inteiramente de Deus. Isso nos ensina uma lição poderosa. Deus ama usar nossas fraquezas, nossas impossibilidades e nossas áreas estéreis para mostrar o seu poder. Onde a nossa capacidade termina, a dele começa. Mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias, e Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes, e Deus escolheu as coisas vis deste mundo e as desprezíveis e as que não são para aniquilar as que são, para que nenhuma carne se glorie perante ele. 1 Coríntios, capítulo 1, do versículo 27 até o versículo 29. Terceiro tópico: o chamado de Deus exige uma vida separada. Juízes 13, do versículo 3 até o versículo 5. E o anjo do Senhor apareceu a esta mulher
E disse-lhe: Eis que agora és estéril, e nunca tens concebido. Porém conceberás e terás um filho. Agora, pois, guarda-te de que bebas vinho ou bebida forte, nem coma coisa imunda. Porquanto o menino será nazireu de Deus desde o ventre. A promessa chega de forma sobrenatural. Você terá um filho, mas junto com a promessa vem a instrução clara. O filho será um nazireu, alguém consagrado, separado para Deus desde o nascimento. O voto de nazireu envolvia 3 coisas principais: não beber vinho ou derivados da uva, não tocar em cadáveres e não cortar o cabelo. Essas regras não eram para ganhar a salvação, mas eram um sinal externo da consagração interna de Sansão. A mensagem é clara. Se Deus vai nos usar para um propósito especial, precisamos viver uma vida separada para Ele. Não podemos esperar operar no poder de Deus enquanto vivemos mergulhados nos padrões do mundo. Santidade não é um fardo, é a preparação para receber e manifestar o poder de Deus. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Romanos capítulo 12 e os versículos 1 e o 2. Como viver esta verdade hoje? Em primeiro lugar, reconheça o ciclo. Onde você está no ciclo de Israel? Você está se afastando de Deus em alguma área? Seja honesto com Deus. O arrependimento não é para que Deus te ame mais, mas para que você possa voltar e desfrutar de sua presença e direção. Hoje é dia de quebrar o ciclo. Em segundo lugar, entregue sua esterilidade. Qual é a área impossível da sua vida hoje? Um sonho morto, um relacionamento quebrado, uma dificuldade financeira, um vício? Como a esposa de Manoá, entregue essa área a Deus. Reconheça sua fraqueza e declare que Ele é poderoso para fazer um milagre onde você não pode. Em terceiro lugar, viva uma vida separada. O que Deus está pedindo para você? Deixar de beber ou não comer? Talvez não seja vinho, mas pode ser um hábito, um programa de TV, uma amizade, uma forma de falar ou um conteúdo na internet que está contaminando sua mente e seu espírito. Santidade prática significa fazer escolhas diárias que honrem a Deus e te mantenham perto dele. Em quarto e último lugar, abrace o seu chamado. Sansão foi chamado para começar a libertação. Talvez Deus esteja te chamando para ser o começo de uma mudança em sua família, no seu trabalho ou na sua comunidade. Não despreze os pequenos começos. Você foi escolhido e capacitado por Deus para ser sal e luz, exatamente onde você está. A história do nascimento de Sansão é um poderoso lembrete de que Deus nunca está inativo. Mesmo em meio ao silêncio, ao pecado ou ao desespero, Ele está planejando a redenção. Ele olha para as nossas fraquezas e as vê como um palco perfeito para a sua glória. A mesma promessa que ecoou para aquela mulher ecoa para nós hoje.
o que é impossível para você é possível para Deus. Ele nos chama para fora da conformidade com o mundo e para dentro de uma vida de santidade. Não por obrigação, mas porque é a partir desse lugar de consagração que Ele nos usará para cumprir seus grandes propósitos. Que possamos confiar em Suas promessas, nos render em nossas fraquezas e nos consagrar ao seu serviço para que também nós possamos ser o começo da libertação e da esperança que Deus quer trazer ao mundo através de nós. E assim finalizamos mais um podcast, Lições Bíblicas Dominical, Livro dos Juízes. A liderança divina em meio à transição e turbulência na história de Israel. Agradecemos pela sua audiência e contamos com você numa próxima edição. Que Deus vos abençoe. Filhinhos, o fim está aí. Como já ouvimos, o anticristo está prestes a surgir. E muitos, como ele, estão surgindo. Por isso, estamos certos que o fim está aí. AMRL3, o canal da família cristã.